Bem, então eu vou falar um pouco sobre genética e saúde da mulher. E aí eu quis trazer primeiro sobre explicar o que é o médico geneticista, o que é a genética médica, porque eu vejo que as pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Então eu quis trazer um pouquinho disso. Então eu começo com essa uma piada mesmo sobre o que acontece quando eu falo que eu sou médica geneticista para as pessoas, né? A maior parte dos meus amigos, eles vão achar que eu vou trabalhar em laboratório, fazendo edição de DNA, né? Que eu vou trabalhar só com laboratórios, né? Já alguns colegas, eles acham que a gente é médico que interpreta exames genéticos, que pede exames genéticos. São alguns colegas médicos de outras especialidades. Minha família até hoje não entende. E o que na verdade é? A genética médica é uma especialidade médica, então que a gente faz os atos de outras, igual outras especialidades, exame físico do paciente, diagnósticos, tratamento. Então, a gente faz o acompanhamento daquele paciente. Então, e tem um pouco disso, dessas outras coisas também. Então, o médico geneticista também pode trabalhar em laboratório de diagnóstico, laboratório comercial, pode trabalhar com pesquisa. A gente pede e interpreta exames genéticos, a gente acaba tendo mais familiaridade com esses exames genéticos. Mas o foco é da... Ai, gente, desculpa, eu vou tirar as notificações aqui do aplicativo da empresa, só um minuto, tá? Eu coloquei para sair, pronto. E, então, na verdade, é uma especialidade médica, então, que a gente vai avaliar o paciente como um todo, e o exame genético é uma parte disso, né? E a genética médica, então, ela é uma especialidade que ela realiza a avaliação clínica, diagnóstico, tratamento, aconselhamento genético de indivíduos e famílias com diversos tipos de afecções, assim como suporte e consultoria para outras especialidades médicas e demais profissões da saúde. Essa é a definição da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Então, o médico geneticista, ele seria um médico das doenças raras, das doenças genéticas, das malformações congênitas, da genômica, um pouco de tudo isso, né? Porque existem doenças raras que não são genéticas, existem malformações congênitas que também não são genéticas, mas acabam ficando na aba do geneticista. O que são doenças raras, né? São doenças que afetam aproximadamente 1 em cada 2.000 pessoas, menos que isso. E existem mais ou menos 7.000 doenças raras descritas, sendo que 80% delas são de origem genética. Os outros 20%, a maior parte são doenças, são tipos de câncer raros, ou até algumas doenças da imunologia, né? E estima-se que 13 milhões de brasileiros convivam com doenças raras e 300 milhões de pessoas no mundo. Porque se a gente for pensar, essas doenças são raras, mas a gente somando todas as doenças raras, acaba dando um número grande de doentes raros, né? E o dia 29 de fevereiro é considerado o Dia Mundial das Doenças Raras, porque como o dia 29 de fevereiro ele é um dia raro, né, então ele foi eleito para que ele fosse comemorado o Dia Mundial das Doenças Raras. Nos dias que não existe o dia 29 de fevereiro, a gente comemora no dia 28, então nos anos que não existe, né. Então, é importante entender que a maior parte das doenças tem alguma combinação de genes e do ambiente. A grande maioria delas, se a gente for pensar, por exemplo, hipertensão, a gente sabe que existe uma grande influência da obesidade, estilo de vida, sedentarismo, mas que também existe uma agregação genética na família de hipertensão, né? Então, é importante entender qual que é a influência de cada uma dessas coisas para que a gente possa fazer um aconselhamento dessa família. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui é entender a sua história familiar. Então, aqui é um pouquinho sobre o que eu vou falar na aula de hoje, né? Sobre a importância de entender a sua história familiar, sobre o que é o aconselhamento genético, falar sobre aconselhamento genético reprodutivo pré-concepcional, a avaliação de doenças genéticas na gestação, o risco genético para doenças cardiovasculares e sobre algumas síndromes de câncer hereditário. Então, o primeiro ponto é a importância da gente conhecer a nossa história familiar. Nós somos uma combinação do nosso meio e dos nossos genes, né? Então é muito importante que a gente converse com nossos familiares, que a gente entenda, e para poder entender nossa predisposição à doença. Não existe nenhum exame que vai te dar 100% de respostas. A história familiar, ela é muito importante. E a clínica do paciente é muito importante. Então, ou seja, para a gente poder fazer definições sobre risco para aquele indivíduo, é importante a gente saber quais são as doenças da família, né? Então, a gente sempre vai partir disso.
Claro que existem alguns casos em que a pessoa desconhece a história familiar, né, por vários motivos, que em caso de adoção, por exemplo, né, fruto de ovo-doação, que está cada vez mais frequente, a pessoa não conhece a história familiar da genética dela. Mas as pessoas que tiverem como conhecer, é muito importante para a gente definir riscos. Então, a gente já sabe que ter um parente de primeiro grau com uma doença comum aumenta o risco de 2 a 3 vezes em relação à população geral. Doença comum seria, por exemplo, isso: obesidade, diabetes, hipertensão, até algumas doenças psiquiátricas. Então, só pela história familiar, a gente já sabe que isso aumenta o risco. Então, quanto mais parentes de primeiro grau afetados e mais cedo a doença tiver aparecido naqueles familiares, maior é a sua chance de ter alguma doença. E é muito interessante porque a gente sabe que tem uma combinação, vou até pular, que a gente tem uma combinação de fatores ambientais e que os familiares eles têm os fatores ambientais em comum. Então, geralmente, as famílias se alimentam de formas semelhantes, vivem em locais semelhantes. Então, se for uma alimentação que aumenta o risco de alguma doença, isso pode ser um fator comum, se eles morarem num lugar com alguma coisa tóxica que está causando alguma doença, né? Então, é importante a gente diferenciar o que é ambiental naquela família, o que é genético. E uma coisa muito interessante que é feita para que a gente entenda qual que é a influência ambiental e da genética, é o estudo de gêmeos. Ou seja, a gente entende que a concordância da doença, ela tem que ser maior em gemelares monozigóticos se o fator genético for mais importante. Agora, se são gemelares dizigóticos diferentes, que não têm a mesma genética, que são criados no mesmo ambiente, a concordância da doença deles for maior do que em gemelares que têm a mesma genética, aí a gente entende que o fator ambiental é mais importante. Então, isso é uma forma da gente entender a qual que é o peso dessas coisas para o aparecimento daquelas doenças, né. E isso que eu estou mostrando para vocês é um heredograma. Então aqui são representados os familiares e as doenças da família. Essa é uma ferramenta muito importante para a gente entender o risco de doenças dessa família, é uma forma de que isso fique mais claro, da gente enxergar, será que são mais mulheres afetadas, mais homens afetados? É o lado materno ou paterno? E isso pode ajudar o médico a entender qual que é o padrão de herança dessa doença, né, e elaborar um diagnóstico. Então, em toda consulta de médico geneticista, a gente sempre vai colher o heredograma com a história familiar. E aí, a gente vem para essa parte de fazer o aconselhamento genético reprodutivo e pré-concepcional. Qual que é a importância disso? Quem tem que procurar esse aconselhamento genético? Então, existem alguns fatores, né, que podem ser cruciais. E o aconselhamento genético, ele é essencial para que se faça um diagnóstico correto, que pode envolver exames laboratoriais, incluindo testes genéticos, mas não só. Existem doenças genéticas que o diagnóstico é clínico, não é por exames moleculares, né? E esse processo do aconselhamento genético, ele ajuda o paciente afetado e os membros da família a entenderem e lidarem com essas condições genéticas. Muitas vezes são doenças raras, mesmo aquelas doenças que não são tão raras, por exemplo, a síndrome de Down. A família precisa de suporte e apoio para entender aquela doença, entender os riscos associados a ela. E esse é um processo de comunicação. Ele não é focado só em fornecer, em dar diagnóstico, só na parte técnica e médica, não. Ele é importante na parte psicossocial também, de orientações às famílias, de acolher a família. O aconselhamento genético, ele não é feito só por médicos geneticistas, existem outras áreas que são capacitadas para fazer aconselhamento genético. Por exemplo, a enfermagem, existe uma especialidade da enfermagem, uma especialização da enfermagem para aconselhamento genético. Nos Estados Unidos existe a profissão aconselhador genético, que a gente ainda não tem ela aqui tão bem definida, né? Mas é possível que isso seja feito por outros profissionais que não são médicos, né? Porque a principal importância é acolher e orientar esses pacientes. E também tem essa importância técnica, que é de oferecer tratamento, explicar quais são as opções de tratamento para aquela doença, qual é o manejo, como é que a gente vai fazer as prevenções, e encaminhar para os outros especialistas se for necessário. E o aconselhador genético, ele tem a responsabilidade de trabalhar com os pacientes para informar também outros membros da família sobre seu risco potencial. Então, eu costumo fazer uma correlação, que eu acho que fica mais palpável para as pessoas, que é, por exemplo, o risco de doenças sexualmente transmissíveis, né? Se você tem um paciente que tem HIV, é sua obrigação orientar esse paciente da importância dele comunicar ao parceiro dele, né?
Então, é uma correlação de entender que se você tem um paciente com uma doença genética e você sabe que ele tem irmãos, filhos, pais que têm risco daquela doença genética, nossa importância é enfatizar que ele deve orientar seus familiares para fazerem também essa avaliação, né. E explicar, e eu falei até do HIV, porque eu acho que isso faz a gente entender a questão ética da coisa, ou seja, não vai ser o médico geneticista que vai ligar para o familiar, né, vai ligar para o irmão e falar: "Olha, seu irmão tem uma doença genética". Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que fornecer informações para o paciente, para que ele entenda que aquilo é importante para os familiares dele, né. A gente vai explicar quais são as abordagens que estão disponíveis para modificar os riscos, então, não basta só dar um diagnóstico. Então, tem que dar o diagnóstico e oferecer soluções, coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. E o aconselhamento genético, ele pode ser mais eficaz se ele for realizado de uma forma periódica com a família, porque muitas vezes, são muitas dúvidas e são muitas questões que é impossível da gente poder sanar em uma consulta, numa avaliação, né. E além disso, à medida que a vida daquela pessoa vai modificando, as questões vão modificando. Então, por exemplo, uma paciente que teve retinoblastoma, um câncer de olho. Enquanto ela é criança, a preocupação dela é no tratamento, nas prevenções, né. Aí ela vai ficando adolescente, adulta, a preocupação começa a ser risco para os filhos dela, ou seja, as preocupações de aconselhamento genético, elas mudam ao longo da vida, né. E o aconselhamento genético, ele então se concentra tanto no paciente original, que a gente chama de caso índice, quanto nos membros da família, tanto os membros da família que já existem, quanto os futuros, então, ou seja, os filhos daquele paciente, os filhos do irmão daquele paciente, né, os sobrinhos que vão nascer ainda. Então a gente tem que orientar que se existe risco também para essas pessoas. E quando que uma pessoa deve procurar o aconselhamento genético pré-concepcional, antes de engravidar? Na verdade, uma coisa que é muito da nossa cultura, que infelizmente ainda é da nossa cultura, é que as muitas gravidezes não são planejadas, né. Então, por falta de educação, né, de acesso à saúde. Mas o certo é que toda gravidez deveria ser planejada. Então, tanto do ponto de vista da saúde, né, daquela mulher, então, por exemplo, ver se ela está com todos os hormônios ok, com a glicose boa, pressão boa, se os exames sorológicos estão em dia. Então, assim, que ela deveria fazer toda essa avaliação clínica para entender se ela pode engravidar, tanto para planejar essa gravidez, pensando também no risco de malformações congênitas, né. Então, uma dessas partes aí que, a gente deveria identificar se essa paciente tem risco maior de ter alguma filho com alguma síndrome por exemplo, se essa paciente ou parceiro já tiveram algum filho com uma anomalia congênita, como uma deficiência intelectual ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. Se esse casal, se eles têm uma gestação de risco para malformações congênitas por algum motivo, ou porque teve uma malformação congênita na família, ou eles tiveram uma malformação congênita eles próprios, ou alguma síndrome hereditária já conhecida. Ou, por exemplo, exposição a teratógenos, então, uso de alguns medicamentos que podem, aumentar o risco, por exemplo, a talidomida, né, que leva ao risco de malformação de membros. Então, se aquela paciente teve exposição a algum medicamento ou substância, como álcool ou drogas, que podem causar malformações. Até, por exemplo, vou dar um exemplo mais comum, por exemplo, o medicamento Rocutan, que tem risco para algumas malformações congênitas. Então, o ideal é que essa paciente seja orientada disso antes de começar a tentar engravidar. Então, ela está prevenindo a gravidez, ela vai começar a tentar, ela orienta que ela tem que parar um certo tempo antes de engravidar, para que esse feto não tenha risco. Um outro ponto que é importante e é cada vez menos frequente, mas ainda é frequente, principalmente no interior, né, é a consanguinidade entre o casal. E às vezes essa consanguinidade é conhecida, que é muito comum igual eu falei, em cidades pequenas, porque acaba que, a pessoa, a gente considera cidade com menos de 4.000 habitantes, todo mundo é parente de alguma forma. Então é uma consanguinidade presumida, tá. Então a gente sabe que às vezes aquele casal ele é parente mesmo sem saber. Então consanguinidade entre o casal, história de perdas gestacionais anteriores, principalmente se foram perdas gestacionais repetidas ou se for uma perda gestacional mais tardia de um feto que já está mais avançado na gravidez, são indícios de síndromes genéticas, ou infertilidade, aquele casal que demorou muito para engravidar, é importante entender o motivo disso. E um outro ponto importante é a idade materna e paterna avançada. Considera-se idade materna avançada a partir dos 35 anos.
né, cruel, mas é ciência, a partir dos 35 anos. E a idade paterna, não existe bem um consenso para o que a gente considera idade paterna avançada, tá. Por definição, a gente acaba considerando 35 anos, para ficar equiparado, mas isso não existe muito um consenso de quando que aumenta o risco de algumas doenças para os homens, né. E sobre a questão da consanguinidade, por que que isso é importante? Porque os casais consanguíneos, eles podem ter mutações em comum. Então, algumas doenças que são mais raras na população, acaba sendo mais fácil você encontrar um parceiro que tem a mesma mutação se você se casa com alguém que tem algum parentesco com você. E algumas doenças, que são as doenças recessivas, elas se manifestam quando o paciente ele herda uma mutação do pai e uma mutação da mãe. Então, isso é mais frequente em casais consanguíneos. Isso não quer dizer que não é possível um casal não aparentado ter filhos com a doença recessiva, mas acaba sendo menos provável em síndromes mais raras. Se a gente pensar em síndromes comuns, por exemplo, a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença muito mais comum na população. Então, é muito mais fácil de você, numa cidade grande, igual Belo Horizonte, por exemplo, conhecer alguém que tem uma mutação da anemia falciforme, né? Agora, uma doença muito rara é mais difícil, a não ser que vocês tenham algum parentesco. Acontece, mas é mais difícil. Sobre a questão da idade materna, por que que isso é relevante? À medida que a mulher vai envelhecendo, os óvulos dela também vão envelhecendo, porque os nossos óvulos, eles nascem com a gente. Então, na hora que vai fazer a divisão celular, o óvulo da mulher, ele tem mais chance de ter um erro à medida que a gente vai envelhecendo. E isso leva a um risco de algumas doenças genéticas chamadas doenças cromossômicas. Dessas, a mais comum é a síndrome de Down. E esse risco, então, ele vai aumentando ao longo da vida. Síndrome de Down não é considerada uma doença rara, porque ela acontece entre 1 a cada 800 nascidos vivos, ou seja, não é tão raro, né? Todo mundo conhece alguém que tem síndrome de Down. E esse risco, ele acontece em qualquer idade, mas ele é muito menor aos 20 anos de idade, que é de 1 para 2.000 mais ou menos, do que aos 40 anos de idade, que chega a 1 para 100, ou seja, 1%. É claro que a gente vai ver, então, crianças com síndrome de Down em todas as idades. E em algumas vezes a gente vai ver mais gente com síndrome de Down em mulheres mais jovens, porque a gente tem mais mulheres mais jovens tendo filhos, né? Então, isso tem mudado. A gente sabe que as gestações estão cada vez mais tardias. Por isso que isso é um tema relevante. Acho que é muito importante alertar as mulheres que estão tentando engravidar após os 35 de que esse risco é aumentado. Isso não quer dizer que essa mulher não pode engravidar, que ela tem que ir para a reprodução assistida. Não, não é isso. Mas é importante as pessoas conhecerem o seu risco e entender o que é possível fazer para, talvez, um diagnóstico precoce, né? Entender os riscos mesmo. Sobre a idade paterna. O risco para homens com mais de 35 anos de terem filhos, é para doenças gênicas, que são muito menos frequentes do que as doenças cromossômicas. Geralmente para doenças gênicas autossômicas dominantes. A recessiva, aquela que eu falei, precisa de 2 mutações para manifestar a doença. A autossômica dominante, basta uma mutação. E um exemplo de uma doença autossômica dominante é a acondroplasia. E esse ator, o Peter Dinklage, ele tem esse diagnóstico e ele é muito famoso, que ele fez o Tyrion de Game of Thrones, se alguém gosta deve conhecer, né? Mas é uma doença muito mais rara do que as doenças cromossômicas. Você imagina, dá 1 para 850, já a acondroplasia pode chegar a 1 para 28 mil nascidos vivos, né? Então ela é muito mais rara, mas ela está relacionada à idade paterna avançada. Então, porque muitas dessas doenças, elas são por mutação nova, ou seja, o pai não é acondroplásico, o pai não tem a doença, mas ele tem risco de ter filho com a doença, entendeu? E outro ponto importante é o uso do ácido fólico. O ácido fólico, ele é muito importante para prevenir os chamados defeitos de fechamento de tubo neural. Então, esse é um dos motivos de que as gestações elas devem ser planejadas. O ideal é que a mulher que quer engravidar, ela comece a tomar esse ácido fólico 3 meses antes de começar a tentar, para que ele já tenha atingido um nível sérico suficiente para que a criança que está se desenvolvendo tenha bastante ácido fólico para formar o tubo neural dela. Então, esses defeitos eles podem chegar desde a meningomielocele, que é esse exemplo aqui, até a anencefalia. Então, é um grande espectro de defeitos, né? Que a anencefalia é incompatível com a vida. A meningomielocele, ela pode causar incapacidades, né? Deficiência física. Então, a gente pode prevenir com o uso do ácido fólico em grande parte dos casos.
Tanto que o ácido fólico ele foi adicionado à farinha para que as mulheres tivessem sempre um nível mais alto de ácido fólico, né. Então, as anomalias cromossômicas, elas são muito mais comuns, elas afetam 7 a cada 1000 nascidos vivos, isso contando todas as anomalias cromossômicas. E elas estão presentes em 50% dos abortamentos de primeiro trimestre, ou seja, são eventos frequentes na reprodução humana, né. Então pode acontecer com qualquer pessoa. Tem aquela questão do risco da idade materna, a idade materna aumenta o risco, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Então aqui são alguns exemplos de anomalias cromossômicas, né. Esse daqui é a síndrome de Patau, trissomia do cromossomo 13, esse daqui tem síndrome de Down, essa tem uma síndrome chamada Cri-du-Chat, esse tem trissomia do 18 e esse paciente tem a síndrome de vélo cardiofacial, são todos exemplos de anomalias cromossômicas diversas. Então é isso, assim, a gente acaba vendo mais por causa da idade materna, as mulheres estão engravidando mais tarde, né, então tá bem frequente. Então existe a importância de avaliar as doenças genéticas na gestação. Existem como fazer triagem para aneuploidias e anomalias estruturais. Isso é importante para definir o prognóstico e tratamento do feto. Algumas síndromes, elas são consideradas incompatíveis com a vida a longo prazo. Então, e algumas a criança vai requerer tratamentos específicos, né. Então, por exemplo, aquela criança tem uma cardiopatia congênita, pode ter que tenha síndrome de Down, pode ser que tenha outra coisa, mas ela tem uma cardiopatia congênita. Vamos programar dessa criança nascer num hospital que tenha estrutura, que tenha um cardiologista pediátrico, que tenha como ele operar, que tenha CTI. Então, programar. Então, é muito comum isso. E também para preparar aquela família que ela vai receber uma criança com necessidades especiais. Então, se programar tanto emocionalmente e financeiramente para receber essa criança. Então, esse diagnóstico na gestação ele é bem importante. Isso pode ser feito por exames genéticos, por exemplo, o teste pré-natal não invasivo, o NIPT. É um exame que ele é feito no sangue da mulher e que se diagnostica algumas síndromes cromossômicas mais frequentes, né. Já existe até um teste que é um pouquinho mais amplo, mas ele é muito mais para anomalias cromossômicas. Eh, as ultrassonografias são muito importantes, principalmente a morfológica, então toda mulher tem que fazer as ultrassonografias. Alguns exames genéticos invasivos, que se eles acabam sendo mais usados em caso do bebê já ter alguma malformação, já ter alguma suspeita clínica. Então, por exemplo, o teste de líquido amniótico, né, o teste de sangue do cordão, então são exames invasivos. E testes bioquímicos, por exemplo, o PAPA-A, alfa-fetoproteína, estriol e beta-HCG, que são exames também de triagem para anomalias cromossômicas. Bem, e agora eu vou trazer um pouquinho uma parte de doenças cardiovasculares, né. Algumas famílias têm muita história de doenças cardíacas, e é importante a gente tentar definir se aquilo pode ter uma grande influência do meio, como eu falei, será que é uma questão de hábitos de vida dessa família? Será que todo mundo, tem uma tendência à obesidade, hipertensão e diabetes, né, e isso acabou causando doença cardiovascular? Será que são pessoas que tiveram doença de Chagas, que é muito comum aqui em Minas, era muito comum antigamente, né, então a gente tem muita história familiar de doença de Chagas, geralmente. Ou será que tem alguma coisa a mais? E a gente começa a pensar que pode ter alguma coisa a mais quando a gente vê naquela família, no heredograma que eu mostrei lá em cima, pessoas que tiveram uma doença cardíaca muito jovem, ou anomalia, não estou falando nem da congênita, eu estou falando daquela doença cardíaca, então uma pessoa com 40 anos de idade que infartou, 40 anos de idade que teve um problema cardíaco, né, assim, a morte súbita também é um dado muito importante. E é muito comum as pessoas falarem: "Ah, morreu de infarto". Na hora que você vai entender um pouco melhor, às vezes não foi infarto, foi uma morte súbita. Uma pessoa jovem que caiu e morreu e ninguém sabe por que que morreu. Então, é um caso para a gente acender um sinalzinho de alerta aqui, será que tem alguma coisa explicando isso daí na família? E existem várias síndromes hereditárias que levam a doenças cardiovasculares. As principais delas são cardiomiopatia hipertrófica e dilatada, síndrome do QT longo, síndrome do QT curto, síndrome de Brugada, algumas arritmias mais raras, amiloidose cardíaca relacionada ao gene TTR, a síndrome de Marfan, a hipercolesterolemia familiar e a morte súbita, você sem diagnóstico. Então, se você teve um familiar que teve uma morte súbita precoce, se você não tiver mais informações, eu acho que é interessante investigar melhor, né. E esse diagnóstico, porque às vezes tem coisa a fazer. Então, se a gente sabe que, por exemplo, tem um risco,
de alguma arritmia, e algumas vezes até implanta preventivamente um marca-passo, sabe? Existem medidas para evitar que aquele familiar tenha também, e fazer um acompanhamento mais de perto e definir com o cardiologista qual vai ser a melhor estratégia. Agora eu vou chegar na parte do câncer hereditário. Na Cetus, eu trabalho principalmente com câncer hereditário, que eu me especializei nisso. Eu quis trazer aquele apanhado aí de cima para vocês, porque eu achei que poderiam ser temas de interesse para a genética médica e para enriquecer mais a aula, né? O que é câncer hereditário? Então, são síndromes de predisposição ao câncer. Até hoje, mais de 100 síndromes já foram descobertas. E as doenças, elas são multifatoriais. Algumas, as neoplasias são doenças multifatoriais, igual eu citei lá em cima, de obesidade, diabetes, então, são doenças multifatoriais. Então, tem fatores ambientais e fatores genéticos. Então, por exemplo, o tabagismo é um fator de risco para câncer de pulmão, né? Etilismo, obesidade também, fator de risco. Então, a gente tem essa combinação de fatores genéticos ou ambientais. Só que no câncer, mais ou menos 10 a 15%, está 5 a 10, mas ainda 5 a 15% dos casos, tem uma síndrome de predisposição ao câncer de maior risco. Tem um exemplo que uma amiga minha, geneticista, ela fala que eu acho muito interessante. Quer imaginar? Que é como todo mundo nascesse com um copo para risco de câncer. E cada coisa que você vai fazendo ali vai enchendo aquele copo. Então, por exemplo, tabagismo, obesidade, etilismo, né? E várias coisas vão enchendo o copo até que transborda e causa o câncer. A pessoa que tem uma síndrome de predisposição ao câncer, ele já nasce com o copo na metade. Então, sim, o ambiente ele ainda é relevante, mas essa pessoa tem mais risco do que aquela pessoa que não tem mutação nenhuma, né? E então, quando que a gente vai pensar que esse é o caso daquele paciente? Quando o tumor ele é diagnosticado numa idade muito precoce. Então, o câncer de mama, por exemplo, ele é muito uma doença comum. Ele acontece, mais ou menos 13% das mulheres vão ter câncer de mama. Por isso que a gente faz o rastreio com mamografia, justo porque ele é comum. Então, é que a gente começa a suspeitar que ele pode ser hereditário, se é uma mulher que vai ser muito mais jovem, porque a idade mais comum do aparecimento do câncer de mama é após a menopausa. Quando isso acontece em uma mulher de 30, por exemplo, chama atenção, que pode ter alguma coisa genética ali. Quando aquela paciente tem múltiplos tumores primários, então aquela ou aquele paciente, né? Eu tô falando no geral aqui. Tem múltiplos tumores primários, então ela teve 2 cânceres de mama, ela teve ou então uma pessoa teve câncer de intestino e estômago. Então, 2 tumores diferentes na mesma pessoa. Mais de 2, né? Mais de um membro da família com o mesmo tipo de câncer. Então, uma pessoa que teve câncer de intestino, o pai teve câncer de intestino, o tio teve câncer de intestino. Opa, será que tem alguma coisa nessa família que está causando câncer de intestino? São pacientes que apresentam algumas neoplasias mais raras, então tem tipos específicos. Por exemplo, existe o carcinoma medular de tireoide. Tem tipos histológicos específicos que acabam tendo maior chance de estarem numa síndrome hereditária. Doutora, desculpa Oi, te pode falar. cortar. A Uhum. Laisa está com a mão levantada, às vezes a pergunta se refere ao que você está falando agora. Deixa Ah, eu sim, ver. eu não consigo ver, pode ir. Laisa, pode falar. Você tem áudio aí ou você quer me falar no chat? Deixa eu ver aqui, doutora. Laisa, tá me ouvindo? Não, doutora, pode continuar, tá? Tá bom, vou seguir então. E qual que é a importância de fazer esse diagnóstico do câncer hereditário? Às vezes eu vejo que muitos pacientes, eles falam assim, eu não quero pesquisar não, porque se eu pesquisar eu vou ficar com medo de ter câncer, que não sei o quê. E isso é uma reação que dá para compreender, né? Mas é importante a gente falar que a gente não procura só para saber. Então, a gente não faz essa investigação toda à toa para saber, você vai ter câncer. Não, não é. É para a gente fazer alguma coisa com essa informação, né? Para a gente modificar o risco. Então, o diagnóstico ele vai ajudar a gente a desenvolver estratégias de rastreio e prevenção, junto com os outros médicos. Então, o médico geneticista vai atuar junto com os outros médicos para isso. Para a gente fazer o aconselhamento genético, então saber risco para familiares, saber estimativa de risco para outras neoplasias. Então, por exemplo, uma paciente com câncer de mama, ela me procura. Se ela tiver uma mutação, ela vai ter risco, às vezes, de um câncer de ovário associado. A gente tem que saber isso,
desenvolver estratégias para lidar com isso, fazer o rastreio de familiares sadios, então às vezes tem familiares assintomáticos que têm a mutação, e fornecer as orientações sobre as síndromes para essas pessoas. Então, se a pessoa sabe que ela tem uma doença, ela pode se informar. Conhecimento é poder. Uma paciente minha que me falou isso, dessa forma, assim, eu achei realmente, conhecimento é poder. Então, não é só para saber, é para a gente se empoderar. E eu costumo falar para os pacientes que o risco, se ele existe, ele já está aí. Já nasceu com você, ele já está aí. A diferença é a gente saber e ter uma vantagem em relação a isso ou não saber, né? Mas uma grande importância do aconselhamento genético é que a escolha é do indivíduo, ela é individual, não vai ser eu ou o oncologista que vão falar para aquele paciente, você tem que fazer o seu teste. Nem para câncer, nem para aquelas outras doenças que eu já citei, não. A gente dá ferramentas para o paciente tem que entender para que serve e optar ou não por fazer essa investigação, né. Espera aí, acho que travou aqui. Ah, pronto. Então essa atriz, ela é Angelina Jolie. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, eu acho ela muito interessante. Então essa atriz Angelina Jolie, ela tinha muita história familiar de câncer. Essa imagem está um pouco ruim, mas eu acho que dá para ver. A Angelina Jolie está aqui. A mãe dela, a Marceline, ela teve câncer de mama. A Deb, irmã da Marceline, teve câncer de mama também. E a avó teve câncer de mama. Então, a Angelina Jolie, ela fez a testagem genética por causa dessa história familiar. E ela descobriu que ela é portadora de uma mutação no gene BRCA1. E aí, por causa disso, ela fez as cirurgias redutoras de risco, então ela tirou mamas e ovários preventivamente, já que o risco dela era alto. E ela se tornou uma embaixadora dessa avaliação. Então, a gente fala que ela é a madrinha da oncogenética, né? Então, porque ela publicou um artigo no New York Times em 2013 chamado My Medical Choice, que ela fala coisas lindíssimas. Quem puder depois procure esse artigo todo, porque ele é muito bonito. Então, em que ela fala sobre essa escolha dela, sobre ela ter optado para fazer esse teste para que os filhos dela não precisam perder ela para o câncer de mama como ela perdeu a mãe dela para o câncer de mama, né? Então é muito bonito. Então ela fala, tem essa frase que eu tirei desse artigo: minhas chances de desenvolver câncer de mama caíram de 87% para menos de 5%. Posso dizer aos meus filhos que eles não precisam temer que vão me perder para o câncer de mama. Então, a partir disso, a procura pelos testes aumentou e a aceitação das pessoas aumentou muito. Ela divulgou muito isso. E é muito interessante, eu atendo às vezes mulheres mais de 30 anos, todas elas conhecem muito a história da Angelina Jolie. Mas às vezes tem mulheres mais jovens que têm câncer de mama, elas já não conhecem essa história. E isso ficou conhecido como o efeito Angelina. Como ela falou publicamente sobre o diagnóstico dessa mutação no gene BRCA1 e sobre as cirurgias redutoras de risco, isso levou ao aumento da indicação dos testes e na conscientização sobre câncer hereditário. E, então, vou falar um pouquinho sobre os genes BRCA1 e BRCA2. Eles foram identificados em 1994. Só que durante muito tempo, essa avaliação ela acabou que era pouco acessível para a maior parte das pessoas, por ser muito caro, né? Então, isso não estava disponível para a maior parte das pessoas. Em 2013, com uma coincidência ou não com essa questão do efeito Angelina, teve a queda da patente dos genes BRCA1 e BRCA2, e hoje aí por causa disso, isso deflagrou toda uma indústria aí de testes genéticos que vão ficando cada vez mais acessíveis, né? Então, hoje, eles são da prática clínica, elas estão disponíveis no convênio. Em alguns lugares, poucos no SUS, infelizmente, ainda não é tão acessível no SUS. Geralmente em centros de referência, centros de pesquisa, que acabam tendo essas verbas de pesquisa, mas é muito mais difícil. Mas no convênio é rotineiro. Então, essa síndrome é autossômica dominante. O que isso quer dizer? Que basta uma mutação para a pessoa manifestar a doença. Então, por causa disso, se o indivíduo ele tem a mutação, existe um risco de 50% que os filhos deles tenham a mesma mutação. E eu sempre explico para os meus pacientes, 50% é o risco de ter a mutação, não é o risco de ter câncer. Também esse risco, existe esse risco de 50% para irmãos e de ser ou do pai ou da mãe. Claro que se tiver história familiar de câncer de algum dos dois lados, você já pode imaginar de onde que veio, né? Mas, em teoria, seria 50%. E ela leva um alto risco para desenvolvimento de câncer de mama e ovário, mas também está relacionado ao câncer de próstata, câncer de pâncreas, melanoma. E uma curiosidade,
está relacionado ao aumento de risco de câncer de mama em homens. E esses dois genes, eles são responsáveis por 20 a 25% dos casos de câncer de mama hereditário. Ou seja, são só 2 genes, existem outros. E isso é uma questão importante. Algumas pessoas, às vezes, testam só BRCA1, BRCA2 e falam, não tem mutação, não. Às vezes, você olhou 2 genes, é importante entender se foi investigado mais coisa. E uma outra síndrome que é importante falar é a síndrome de Li-Fraumeni, que ela é causada por mutação no gene TP53. Ela é uma síndrome autossômica dominante, também, só que ela leva ao aumento de risco de câncer de mama, que é o tumor mais comum, mas leva de vários outros tipos de câncer também. Por exemplo, o mais comum é carcinoma adrenocortical, carcinoma de plexo coroide, sarcomas. O câncer de mama, principalmente em idade jovem, mas também câncer de sistema nervoso central, câncer de intestino e pulmão, entre outros. E ela acaba sendo uma síndrome muito comum no Brasil. Ela pode chegar até 0,3% em algumas regiões, é extremamente comum. Então, nem todo mundo que tem mutação vai ter o câncer, né? Mas essa mutação ela pode chegar até 0,3% em algumas regiões, principalmente do sul, no Paraná. Isso é mais comum lá. E, então, como que é feito o diagnóstico de uma síndrome de predisposição ao câncer? Primeira coisa é a avaliação clínica desse paciente. A gente vai entender a história dele, né? Quais doenças que ele teve e a história familiar, para elaborar uma hipótese. Eu estou pensando numa síndrome de Li-Fraumeni, BRCA1, BRCA2, outro gene, ou estou pensando que é um tumor que não tem uma influência genética tão alta. E existem os testes genéticos de diagnóstico, que eles podem ser feitos tanto em sangue quanto em suave oral. E eles estão disponíveis para o convênio quando o paciente preenche alguns critérios do rol. E é importante, então, a partir desse diagnóstico, a gente estabelecer estratégias de prevenção, rastreio e redução de risco. Então, por exemplo, para BRCA1, BRCA2, existem as recomendações de cirurgias preventivas. Como esse risco ele é muito alto, a gente indica mastectomia, tirar a mama preventivamente, tirar o ovário preventivamente. Mas algumas síndromes que elas não têm um risco tão alto, elas têm um risco moderado, a gente recomenda exames de rastreio. Então, por exemplo, começar a ressonância de mamas aos 30 anos de idade. Eu falo ressonância porque é um exame eficiente para mamas mais jovens, né? A gente vai estabelecer estratégias para aquela pessoa e para aquela família, para diminuir o risco dela. E a mastectomia, então, é muito importante citar. Ela é uma escolha que a gente dá para o paciente, não é porque a pessoa teve o teste positivo que ela vai ter que fazer a mastectomia, não é isso. Mas a gente oferece isso como uma opção de redução de risco. Uma mulher, então, que tem câncer, que tem mutação no BRCA1, BRCA2 e ela faz essa mastectomia, o risco dela ter um câncer de mama, ele não chega a 0, infelizmente. Mas ele é bem baixo, a gente estima 1%, é bem baixo. E aí, então, ou seja, para uma família que viu vários familiares tendo câncer de mama e passando por essa doença, né, isso pode ser uma opção interessante. Mas algumas pessoas vão optar por não fazer e por fazer exames de rastreio. Isso vai ser discutido individualmente. E eu trouxe aqui algumas dúvidas frequentes das que os meus pacientes me fazem, que eu acho interessante trazer. Eu posso herdar a mutação do pai ou da mãe? Existe uma falsa concepção que a gente só herda risco para câncer de mama se vier do lado materno. E não. Para a maioria das mutações, esse risco ele é igual, se veio do pai ou se veio da mãe. Esse risco é de 50%. Então, se sua mãe tiver a mutação, seu risco é 50%. Se seu pai tiver a mutação, seu risco é 50%. Então, não faz diferença se é da família do pai ou da mãe. E a aparência física tem alguma relação com o padrão de herança? Isso também é uma dúvida muito frequente. Falar, eu sou a cara do meu pai e ele que tem a mutação. Tenho certeza que eu herdei. Não tem nada a ver, na maior parte dos casos não tem nada a ver. Então, até existem síndromes que elas são síndromes dismórficas. Então, às vezes, algum dismorfismo seria uma variação ali da normalidade relativa à síndrome. Então, às vezes, aquele traço, ele é da síndrome. Então, isso pode já querer dizer, né? Mas, por exemplo, a BRCA1, BRCA2 não tem nada a ver. Então, a cor de olho, cor de cabelo, nada a ver. E eu escuto isso diariamente, tá? Então, só curiosidades. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Estou aqui à disposição para perguntas.